Bom, seguindo então com essa banana, trabalho aí 100% a carvão, é, eu volto aqui com o meu pó mais escuro. Vou pegar aqui esse aqui da linha Soft, que é o mais escuro. No meu caso aqui é um lápis negro lixado, e eu vou virar ele aqui assim. Eu vou começar a trabalhar essa sombra projetada que fica abaixo, né, da banana, na mesa. Então vou começar a trabalhar com ela. Você vê que eu estou trabalhando com o pó, com o pincel deitado, tá? Vou pegando aqui no recipiente e eu vou passando em toda essa área aqui. Repara que ele vai meio que contornando, né? Fazendo um certo contorno nessa, nessa banana aqui. Então, por enquanto, eu me preocupo mais com esse início, aqui. Depois eu vou partir para a parte mais aberta, né? Para a área um pouco mais clara também. Então, vai reparando como eu vou fazendo. A sombra projetada não tem problema se a gente escurecer mais, porque ela por si só já é mais escura do que a própria sombra própria, né, da banana, né? Sombra própria é a sombra do próprio objeto. Sombra projetada é essa que vai, nesse caso, para a mesa aqui. Então a sombra projetada é sempre mais escura. Então não tem problema eu carregar um pouco mais nessa sombra não. Fica até é, mais correto até, tá? Você pode escurecer bem que vai estar correto. Por isso que eu até dei preferência aqui pro pó mais escuro. Lembrando que toda a banana foi feita com o pó intermediário e o mais claro, né? Principalmente o mais claro, que seria o pó médio e o pó hard, né? Ou dark não é o light, né? O light ou o mais clarinho aí, né? Então repara que eu estou jogando tudo o pó nesse início aqui, logicamente copiando também o formato que eu vou ver na minha referência, tá? Porque eu vou ter que trabalhar com o pincel mais em pé, começar a trabalhar com ele mais em pé e jogando um pouco agora essa sombra mais para fora, aqui assim, o movimento arredondado. Eu vou pegando o pó e vou aplicando direto nessa sombra, tirando aqui as imperfeições, sempre movimento arredondado. Quanto mais a sombra mais próxima do objeto, mais nítida ela vai ficar. Quanto mais a gente vai afastando do objeto, mais desfocada ela vai ficando. Então, nesse ponto aqui, mais próximo da banana, deixo ela um pouco mais, essa sombra um pouco mais focada, e conforme eu vou afastando, eu vou arrastando o pó do carvão através do pincel mesmo, eu vou puxando ele para fora e vou alcançando aí um tonzinho mais claro de propósito, tá? Depois eu vou vir com outro pincel também, então vai observando como é que é feito. Eu vou pegar um pouquinho do pó mais claro, justamente porque eu quero fazer uma passagem tonal, né, entre esse tom mais escuro e o tom mais claro. Essa sombra aqui projetada eu quero jogar ela um pouquinho mais clara conforme eu vou avançando. Então, ó, repara como vai ficando aí. Então eu já vou desfocando um pouco essa sombra
Já vai ficando com um aspecto mais natural, um aspecto mais bonito. O pó que vai sobrando, que às vezes não dá para aproveitar, eu assopro ele e tiro ele da imagem aqui para não atrapalhar. Então, já tenho aqui uma das sombras projetadas. Eu ainda tenho um degrauzinho aqui. Eu vou tirar esse degrauzinho, trabalhando o pó lateralmente, com o pincel pela lateral, para não ficar realmente marca nenhuma, ficar uma passagem suave realmente, tá? Então, primeira sombra praticamente é essa feita aqui. Tá, agora eu vou partir para a próxima sombra projetada, né? Volto no pó mais escuro, pego com o pincel de ladinho aqui, e vou começar aqui nessa beirinha que é um pouquinho mais escura. Eu vou passando várias vezes, vou insistindo para ele pegar um tom mais escuro do que a sombra da banana, para eu não perder onde que está o final da banana e o começo da sombra. Então eu vou insistindo aqui e aí eu vou puxando. Sempre pegando mais pó, aplicando várias vezes, eu vou insistindo, volto lá, pego de novo mais pó, insisto mais um pouco, até eu ver que o tom tá de acordo com o que eu quero, de acordo com o que eu vejo na fotografia, tá? Eu vou avançando, né? Conforme eu vou chegando no tom, eu vou avançando para a parte mais de baixo. Aqui ela já invade um pouco mais esse lado aqui. Então eu vou trabalhar com o pó bem, bem rente aqui. E já vou avançando para outra banana aqui. Esse pó já vou escurecendo toda essa área e já vou alcançando outra banana. Movimento um pouco mais redondo. Algumas partes eu tenho que fazer um movimento mais reto, que é para impregnar mais e para pegar esse pó de uma maneira mais fininha também. Eu vou cuidando disso até alcançar o tom que eu quero, tá? Sempre importante essa observação, essa boa observação para a gente conseguir alcançar os tons que a gente vê na fotografia. Então aqui já praticamente chegou, e aí eu venho seguindo na outra banana, né? Então eu faço aqui um movimento arredondado para poder dissipar um pouco essa sombra, para deixar ela um pouco mais desfocada no final, e eu vou voltar na sombra mais próxima dela ali, para a gente trabalhar. Ó, essa aqui dá até para andar um pouquinho mais pelo que a gente vê na referência. Então eu vou trabalhar o cantinho dela aqui, cuidando sempre para não colocar a mão em cima do desenho, tá? Como a área aqui vai ser branca em volta, então eu não pus nenhuma folha por baixo da minha mão. Mas mesmo assim eu não relo a mão no desenho não. Tá? Então toma bastante cuidado. Aqui a parte preta do cabinho da banana dá uma confundida com a própria sombra projetada. Então eu meio que misturo uma coisa com a outra. A referência tá assim também, tá? Então eu vou seguindo de acordo com o que eu vejo lá. E conforme eu vou avançando para minha esquerda aqui,
eu já vou poder puxar um pouquinho mais o tom. E nesse caso aqui eu puxo com movimento arredondado. Não vou estender muito para frente não, mas tem uma sombra aí e eu vou colocar. Aí eu vou escurecendo mais conforme eu vou percebendo aqui que é mais escuro, eu vou escurecendo mais. Eu vou pegando mais pó, acrescentando em cima do que eu já fiz. Eu faço um movimento arredondado e vou escurecendo até eu ver que chegou no que eu quero, na tonalidade que eu quero, tá? Então já tenho praticamente essa segunda sombra pronta, né? Eu posso dar uma desfocada nela aqui lateralmente. Por enquanto eu vou deixar assim. E vamos para a terceira banana. Bom, dando sequência então, eu vou pegar o meu pó mais escuro, meu pó negro, e eu vou dar sequência nessa banana. Vou vir aqui seguindo rente a banana, insistindo no pó, fazendo uma sombra projetada ali rente com a banana bem fininho, pozinho bem fininho. Depois eu posso dar um acabamento com lápis, eu vou mostrar no final. Então a gente vai fazendo dessa forma. Vou trazendo todo esse pó. Que não tem muito o que falar também, é só de observar a gente já vai entendendo. Usar sempre quando a gente quer um contorno de alguma coisa com carvão, a gente faz sempre dessa maneira, com o pincel, pegando o pó lateralmente com o pincel e passando ele também lateralmente, contornando aquilo que a imagem que a gente quer. Então aqui eu vou escurecer bem. Então eu vou pegar o pó mais escuro, vou trabalhar com ele de uma maneira mais escura aqui, acompanhando o formato da banana. Então repara como vai ficando bem mais escuro. Do que a própria banana, né? Ele está escurecendo mais do que a própria banana. Então vai reparando aí. Lembrando de novo, a sombra projetada é sempre mais escura do que a sombra própria, tá? Isso por definição, por regra mesmo de luz e sombra. Então você pode carregar um pouquinho nessa sombra aí, deixando ela sempre mais escura do que a sombra projetada. Do que a sombra própria da banana, aliás. Aqui a parte de baixo eu vou insistir um pouquinho nesse pó também, vou fazer um leve contorno. E aí, a partir daí eu já vou começar a puxar esse pó, deixando a parte dele escura aqui, puxando para minha esquerda, completando assim essa sombra projetada, tá? Eu vou acrescentando camada, pegando aqui o pó mais escuro que eu tenho. Pode ser soft, extra soft, pode ser... Você pode comprar o pó já pronto, ou você pode lixar um lápis, ou comprar a barrinha e lixar a barrinha também.
Então aí a barrinha a gente tem da marca Ceramic, tem da marca Corfix, são as duas um pouco mais acessíveis. Então eu no meu caso aqui eu lixei o lápis e eu tenho a barrinha da Corfix na graduação médio. Então eu fiz dessa forma aí. Aqui eu já vou começar a desfocar um pouquinho essa parte aqui. Aí eu vou soprando, tirando o excesso, para não ficar me atrapalhando aí, tá? Conforme eu vou distanciando da banana, eu vou desfocando a minha sombra, arrastando o pó de carvão, que está mais escuro ali, para um canto mais claro, para uma posição mais clara. Isso vale também aqui, nessa emenda entre uma banana e outra. Dá para trabalhar dessa forma aí. Muito bem. Agora eu vou vir com o meu lápis hard, que é o lápis mais claro que eu tenho do carvão. Eu vou trabalhar na emenda entre a banana e o início da sombra. Então eu vou definir um pouco melhor aonde termina a sombra e onde começa a banana, né? Ou vice-versa, onde termina a banana e começa a sombra. Você vê que eu já estou definindo, já dá para ver uma certa linha que vai me favorecer para não deixar essa banana meia com aspecto meio estranho, tá vendo? Agora eu já tenho uma linha de divisão melhor para essa banana. Então eu vou fazer isso até o final dela aqui. Mesma coisa a outra banana, eu vou definir um pouco melhor esse contorno aqui. Então todo o contorno da banana eu vou definir essa sombra onde acaba a banana e onde começa a sombra, tá? Define com o lápis. Alguns pontos, por exemplo, aqui dá pra gente melhorar isso. Com o próprio lápis eu vou melhorando, fazendo uma sombra aqui. E aqui tem uma leve sombrinha também. Lembrando que depois que eu já joguei uma base com pó de carvão, a sombra que eu faço com lápis fica um pouquinho mais desfocada. Então ele fica parecido como se eu estivesse aplicando diretamente o pó também. Então fica bem legal, bem cômodo de fazer. Tá? Então eu vou fazendo isso, detalhando todas essas partes para ficar com um aspecto bem realístico, né? Aí eu vou vir com o esfuminho, vou esfumar isso aqui, depois eu posso vir com o pincel também. Então nesse caso esfuminho aqui, puxando assim de cima para baixo. Você vai vendo como vai ganhando um aspecto bem bacana. Vai ficando legal. Passar um pouquinho de esfuminho aqui também. Então, tá aí a sombra da terceira banana. Agora, essa lateral aqui, eu vou contornar bem de leve,
bem de leve aqui, com o lápis bem fininho, eu vou puxar uma sombra de fora para dentro. Então, vai reparando aí. Tá, então eu fiz esse contorno. Mas como no realismo a gente não tem contorno, então eu preciso puxar uma pequena sombra para que não apareça justamente esse aspecto de contorno, né? Então eu vou fazendo bem suave, uma pequena sombrinha, puxando de fora da banana para dentro dela. Depois eu vou passar o esfuminho, se precisar eu passo o pincel também. Então agora venho com esse esfuminho, passando em tudo, todo esse pedaço. Eu vou e volto contornando ele. Então vai reparando como já vai definindo melhor essa banana, evitando aquele acabamento do nada, né? Assim, acaba sem nada. Então fica estranho. Então a gente coloca uma pequena sombra para definir melhor isso aqui. Pronto. Bom, continuando então, os últimos detalhes, né, desse desenho, vou dar uma arrumada na sombra com o próprio lápis. Então, repara que eu vou fazendo algumas coisas, alguns alinhamentos que eu achei que ficaram um pouquinho torto, aí eu vou lá e arrumo. Então é mais uma questão de finalização agora, tá? Então, trabalho algumas coisas aí. Então, aqui, por exemplo, tem algumas manchinhas na banana, eu vou fazer com o lápis mesmo. Eu vou passando ele várias vezes, insistindo. Aqui tem um outro risquinho na banana. Eu vou também colocar algumas pintinhas, algumas manchinhas. Vou fazer também. Então são pequenos detalhes que vão dar um melhor acabamento, uma melhor finalização para esse trabalho, dando um aspecto mais realístico. Alguma sombrinha que a gente vê. Aí eu vou vir com a minha borracha 2.3 milímetros da marca Tombow. Eu vou apagar rente aqui, fazendo uma leve luz nesse pontinho. Aqui também tem.
vejo alguns pontos aqui que dá para fazer isso. Eu já vou fazendo. E aqui interno dá para trabalhar uma sombra um pouco mais escura também do que a própria banana. Eu vou escurecer tudo aqui. Para a gente arrematar essa sombra projetada. E é isso. Agora a gente joga o verniz para fixar isso aqui, né? E tá aí finalizado o nosso trabalho da banana.